Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e a nossa aula já vai começar. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a realizar os balanços em unidades simples, unidades múltiplas, unidades envolvendo reciclo, purga e desvio. Entretanto, em nenhum momento nós falamos de sistemas com reações químicas. Na aula de hoje, nós vamos aprender a realizar os balanços em unidades com reação química. A unidade física onde ocorre a reação química chama-se reator. É no reator que nós iremos realizar os nossos balanços. Então, para que nós possamos realizar um balanço material em um reator, inicialmente nós devemos ter em mente que a equação química desta reação deve estar devidamente balanceada. Uma equação química devidamente balanceada, a relação entre os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos vão nos fornecer informação importante em termos de quantidade estequiométrica molar entre o que é consumido na reação química e o que é formado. Em algumas reações químicas, os reagentes não são alimentados em proporções estequiométricas. Quando isso acontece, se um dos reagentes estiver acima do que é previsto pela estequiometria, este reagente nós dizemos que está em excesso. Se ele estiver abaixo do que é previsto pela reação química ou pela estequiometria, dizemos que este reagente é o reagente limitante. Todos os balanços que nós vamos realizar a partir de então serão baseados no reagente limitante. E para calcularmos a quantidade do reagente em excesso, nós devemos levar em conta a quantidade prevista ou a quantidade teórica que seria produzida de um determinado produto se houvesse a reação completa. O grau de conversão de uma reação química diz respeito à quantidade do reagente que foi consumido para produzir um determinado produto. Se todo o reagente é consumido, a conversão da reação é dita como total, ou seja, eu tenho 100% de conversão. Entretanto, há casos em que a conversão não é total. Então, para determinarmos o grau de conversão ou o grau de completação de uma dada reação química, nós precisamos relacionar a quantidade de reagente que foi alimentado ao reator e a quantidade desse reagente que saiu na corrente de produto, ou seja, a quantidade que não foi consumida. Neste exercício, nós vamos aprender a utilizar a razão estequiométrica corretamente, em seguida, definir quem é o reagente limitante e o reagente em excesso de uma dada reação e, por fim, calcular a porcentagem em excesso. O presente problema diz que etano é queimado com oxigênio para formar dióxido de carbono e água. 100 mols por hora de cada reagente são alimentados em um forno. Então ele pede para determinar na letra A a razão estequiométrica entre o oxigênio e o etano, o reagente limitante e a porcentagem em que o outro está em excesso. Então, inicialmente, nós precisamos escrever a equação química. A equação química desta reação diz que etano é queimado com oxigênio para formar CO2 e água. Em seguida, nós devemos balancear corretamente a equação química. Então, aqui nós temos que 2 mols de etano reagem com 7 mols de oxigênio, formando 4 mols de CO2 e 6 mols de água. Então, na entrada do reator, nós temos uma corrente F, que são os reagentes, onde nós vamos ter quantidades iguais, F do C2H6 igual ao F do O2, que é igual a 100 mols por hora. E a quantidade de produto formado. Desta forma, no item A, conforme pedido, a razão estequiométrica
entre O2 e etano. Conforme a nossa equação química, aqui nós temos 2 mols de etano reagindo com 7 mols de oxigênio. A relação estequiométrica nos dá a proporção em base molar de quantos reagentes são consumidos para formar os produtos. Então, desta forma, nós temos que 7 mols do O2 reagem com 2 mols do C2H6. Logo, a relação estequiométrica entre estes dois reagentes é de 3,5. Com base na estequiometria, nós podemos determinar a proporção estequiométrica entre os reagentes e assim definir quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Sem nenhum cálculo, nós podemos observar que, a partir da proporção estequiométrica da reação, 2 mols de C2H6 reagem com 7 mols de O2. Como a alimentação é equimolar, ou seja, eu tenho 100 mols de cada reagente sendo alimentado, conclui-se que o oxigênio é o reagente limitante. O oxigênio é o reagente limitante porque, pela estequiometria, eu teria que ter 3,5 vezes mais oxigênio que etano. E, conforme nós vimos, a alimentação é equimolar, ou seja, são quantidades iguais alimentadas ao reator. Por fim, nós precisamos definir a porcentagem em excesso do outro componente. O componente em excesso, neste caso, é o C2H6. Então, a porcentagem em excesso ela é calculada com base nos mols em excesso dividido por mols necessários para reagir. Neste caso, nós temos a quantidade estabelecida pela estequiometria. Isto significa dizer que mols em excesso corresponde a mols alimentados menos mols necessários. Mais uma vez, os mols necessários são aqueles mols determinados pela estequiometria. Desta forma, nós vamos calcular a porcentagem em excesso. Nós temos que 100 mols de O2 por hora são alimentados. Pela estequiometria, nós sabemos que 2 mols de C2H6 reagem com 7 mols de O2. Logo, são necessários para reagir com 100 mols de O2 28,57 mols por hora de C2H6. Entretanto, nós temos 100 mols de C2H6 alimentados ao reator. Então, qual seria a quantidade desse componente em excesso? A porcentagem em excesso será dada pelo mols alimentados, 100 mols por hora, menos a quantidade estabelecida pela estequiometria, que é 28,7, dividido por 28,7 vezes 100. Logo, a porcentagem em excesso é igual a 250%. Desta forma, finalizamos o nosso exercício calculando a porcentagem em excesso do C2H6.
Para dar continuidade ao assunto, nós vamos resolver mais um exercício. Desta vez, nós vamos calcular a fração de conversão do reagente limitante e a porcentagem em excesso do outro. Então, neste problema, a reação entre etileno e ácido bromídrico para formar etilbromato acontece num reator contínuo, conforme o desenho aqui apresentado. A corrente de produto é analisada e encontra-se que 50% em mols de C2H5Br foram formados e 33,3% em mols do HBr saem na corrente de produto, e o restante é o C2H4 não consumido. A alimentação contém somente etileno e ácido bromídrico. Calcule a fração de conversão do reagente limitante e a porcentagem em excesso do outro. Então, conforme o problema informa, os reagentes não são totalmente consumidos, sobrando no final da reação. Então, para darmos início, nós vamos admitir uma base de cálculo. Como foram fornecidas as quantidades molares na corrente de produto, nós vamos admitir que P, que é a corrente de saída, a corrente de produto, contém 100 mols por hora. Desta forma, nós podemos afirmar que na saída nós temos 50 mols do C2H5Br, 33,3 mols do HBr e 16,7 mols do C2H4. Dando seguimento, nós vamos realizar um balanço de massa. Um balanço de massa para um sistema reacional diz que o que entra menos o que sai, mais ou menos o que é gerado ou consumido, é igual ao acúmulo. Como neste problema o reator é contínuo e nós admitimos que estamos operando no estado estacionário, o acúmulo é igual a zero. Logo, a nossa resultante, o nosso balanço resultante vai ser o que entra menos o que sai, mais o que é gerado, é igual ao consumido. Consumido uma vez que está sobrando material na corrente de produto. Então, de acordo com esta equação, nós vamos fazer um balanço para o C2H4. Desta forma, o que entra do C2H4 é o FC2H4 desconhecido, menos o que sai, 16,7 mols por hora. Não é gerado nada deste reagente, ele é apenas consumido, e são consumidos 50 mols por hora. Por que são consumidos 50 mols por hora? Nossa estequiometria é de 1 para 1. A nossa equação já está devidamente balanceada. Sendo 1 mol consumido para formar 1 mol de produto, como foram formados 50 mols do C2H5Br, logo foram consumidos 50 mols do C2H4. Desta forma, nós calculamos a quantidade deste reagente que foi alimentado, que é igual a 66,7 mols por hora. Procedendo da mesma forma para o outro reagente, o HBr, o F do HBr na entrada nós não sabemos, porém saem 33,3 mols por hora. Não é gerado nada do HBr, porém são consumidos 50 mols por hora, mais uma vez devido à estequiometria, conforme foi informado anteriormente. E assim o F do HBr na saída é igual a 83,3 mols por hora. Por fim, nós vamos fazer o balanço para o C2H5Br. Ora,
esse é o produto. Nada dele foi alimentado ao reator. Essa é a corrente de saída deste produto, C2H5Br. Foram produzidos 50 mols por hora deste reagente. E não foi consumido nada porque nada dele foi alimentado. Sendo assim, a corrente de saída C2H5Br, que corresponde ao P do C2H5Br, é igual a 50 mols por hora. Como a proporção estequiométrica entre os reagentes é de 1:1, nossa proporção estequiométrica é de 1:1, ou seja, um mol de um reagente vai reagir com um mol do outro reagente para formar um mol do produto. Então, para formar 50 mols do C2H5Br, seriam necessários 50 mols do C2H4 e do HBr. Logo, concluímos que C2H4 é o reagente limitante, pois está em uma quantidade inferior ao que é requerido pela estequiometria. Então, C2H4 é o reagente limitante. Ele é o reagente limitante, pois está em menor quantidade na alimentação do que é o requerido pela estequiometria. Agora nós precisamos calcular a conversão e a porcentagem em excesso. A conversão do reagente limitante do C2H4 é igual ao mols do C2H4 reagido por mols do C2H4 alimentado. Desta forma, nós vamos definir o valor da conversão, sendo que foram reagidos 50 mols por hora, de acordo com a estequiometria, e foram alimentados 66,7 mols por hora. Multiplicando isto por 100, a nossa conversão do C2H4 vai ser de 75%. E, por fim, vamos calcular a porcentagem em excesso do outro componente. Então, mols em excesso por mols necessários vezes 100. Então, a porcentagem em excesso, neste caso, será de 83,3%. O composto em excesso é o HBr. Foram alimentados 83,3% e são necessários, pela estequiometria, 50 mols por hora, dividido por 50 mols por hora, vezes 100. E assim, a porcentagem em excesso deste reagente vai ser 66,6%. E assim nós concluímos o nosso exercício. Nesta aula, nós falamos sobre relações estequiométricas, reagente limitante, reagente em excesso e grau de conversão. Na próxima aula falaremos sobre extensão de reação. Agora é com vocês. Bons estudos!